E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à anatomia, essa playlist de vários vídeos completos sobre anatomia. Então a gente tem tudo de anatomia aqui, galera, e por isso eu convido você a se inscrever no canal para você não perder nenhum dos vídeos. É só você se inscrever aí, só clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo. Deixe seu joinha e, claro, você se inscrevendo, você faz parte aqui da nossa comunidade no YouTube. E vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre o esqueleto apendicular inferior. Vamos falar de todos os ossos referente ali à coxa, referente à nossa cintura pélvica. Vamos falar também referente à perna e o pé. Então vamos falar de todos esses ossos. Então, galera, primeiro a gente tem que começar pela porção superior para a gente ir entendendo ali as conexões. Então, galera, vamos lá. Pega o seu atlas de anatomia aí. Se não tiver, acompanha aí na tela. E vamos lá. Primeiro, essa cintura pélvica. O que a gente encontra ali? Galera, primeiro essa cintura pélvica, quando a gente fala referente aos nossos membros inferiores, a gente encontra três ossos unidos para formar essa região que posteriormente a gente vai entender que encaixa o osso, ou a cabeça do osso da nossa coxa, que é o fêmur. E quem são esses três ossos? É o ilho, o isquio e o pubis. E claro, galera, se a gente está falando de ilho, isquio e pubis, vamos começar falando do íleon, essa porção mais superior. Mas antes da gente falar aí exatamente de ilho, isquio e pubis, eu tenho que lembrar para você, né, para a gente ter uma visão geral, que a gente tem esses três ossos unidos dos dois lados, né? Como a gente vê aqui, ó, uma cintura pélvica, a gente vê o que? Os dois lados, ilho, isquio e pubis, atrás está o sacro e à frente está a síntese púbica, unindo ali essa região. Então, vamos começar vendo o ilho. Esse ilho, como a gente observa nessa imagem, ele possui ali a sua crista ilíaca, ele possui também o seu lábio externo e interno, e ainda a gente tem que destacar que na sua porção medial ele é liso. A gente chama essa área lisa, referente a esse ilho, de asa do ilho. Já na sua visão lateral ele possui algumas linhas, que são chamadas de linhas glúteas, que seria a anterior, a inferior e posterior. Então são essas linhas aí que estariam nessa porção mais lateral desse ilho. Agora, a gente ainda tem que destacar a presença dessa tuberosidade do ilho e a região onde ele vai se articular com o sacro. Tranquilo? Que é exatamente o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Essa região aí articular, ela se articula entre o ilho e o sacro. E claro, galera, a gente não pode esquecer, referente a esse ilho aí, que ele possui ainda as suas espinhas. Não é espinha na cara não, galera. Essas espinhas que a gente vê aí, essas projeções, que seria a espinha antero-superior, a antero-inferior. Tem a espinha que a gente vê aí, ó, desse outro lado, a espinha póstero-superior e póstero-inferior. Então, seriam essas projeções que a gente chama de espinha referente aí nesse nosso ilho. Agora, descendo um pouquinho, a gente vê ainda, ó, uma incisura isquiática maior. Vemos a espinha isquiática e a incisura isquiática menor. E claramente, se continuando, a gente já encontra agora, ali mais inferior, o isquion. Olha só que interessante. Nós vimos o íleon, já estamos aí no isquio, nessa porção mais inferior. E nesse isquio a gente já encontra ali a tuberosidade, ou tuber isquiático, né? Essa porção mais posterior aí. E claramente ele vai se continuar, galera, para se unir ali nessa porção mais anterior com esse ramo inferior do pubis. E quando eles se juntam ali, esse isquio e pubis, ou melhor, esse isquio e o pubis, a gente encontra ali um forame. Olha só, essa região desse forame aí que a gente observa na imagem. E claramente, após o foramen, a gente se continua com o ramo inferior do pubis, temos o ramo superior do pubis e a tuberosidade do pubis. E ainda, claro, se a gente olhar numa porção mais medial,
referente a esse pubis aí, a gente encontra essa face sinficial, onde estará a sínfice púbica. Então, galera, lembre-se, nós temos aí todos esses ossos ilho, isquio e pubis se unindo nessa região. E lembrando, galera, eu esqueci de falar, esse forame é obturado, né? A gente vê aí esse nome, ainda bem que tem o nome, senão eu ia esquecer de falar. E claro, né, essa união desses ossos aí, ilho, isquio e pubis, nessa porção aí mais afora, a gente vai encontrar o acetábulo. Exatamente essa união dos três ossos forma esse acetábulo. E esse acetábulo ele é importante por quê? Porque é ali que vai encaixar e se articular o quê? A cabeça do fêmur, que é o osso da nossa coxa. Então vamos falar um pouquinho do fêmur agora. Galera, quando a gente fala de fêmur, aí é simples, não é difícil, galera, é tudo simples. A gente vê uma cabeça do fêmur, onde ele possui ali uma fóvea, né, essa região aí mais central dessa cabeça do fêmur. Logo abaixo um colo, e aí seguido com os trocânteres maior e menor. E entre esses dois trocânteres, ou seja, entre o trocânter maior e menor, está uma linha intertrocantérica. Tranquilinho? Então a gente tem essa região aí, né, mais proximal, quando a gente faz uma certa relação com essa região aí, né, que a gente falou do acetábulo da nossa cintura pélvica. Então ele vai se continuar posterior ali, né, mais inferiormente esse fêmur, e aí a gente encontra ali agora já os epicôndilos, né, lateral e medial desse fêmur e os côndilos lateral e medial também. Então a gente vê nessa porção mais distal ou inferior do fêmur essas estruturas aí, epicôndilos, né, lateral e medial, e os dois côndilos lateral e medial. Agora, galera, nessa região anterior mesmo, né, continuando, a gente vê ainda a face patelar. Mas se a gente rebater, né, esse fêmur, olhar agora por uma visão posterior dele, a gente encontra também a cabeça do fêmur, o trocânter maior e o menor, mas ali a gente encontra ainda o tubérculo quadrado e a linha pectínea. E claramente algo interessante ali nessa região posterior desse fêmur é que a gente encontra, como vê na imagem, uma região meio áspera, que a gente chama de tuberosidade glútea. Exatamente porque tem certa relação com os músculos glúteos. Então, a gente tem essa tuberosidade glútea e vai descender com essas linhas ásperas aí, como a gente observa. Além também do forame nutrício e mais inferior, a gente vai encontrar ali a presença da face poplítea e ainda os epicôndilos lateral, medial e os côndilos lateral e medial e a região intercondilar, como a gente observa aí nessa imagem. Então, galerinha, a gente viu referente ao fêmur, né? A gente viu essas estruturas, relembrando principalmente ali aquela região da cabeça do fêmur, com a sua fóvea se relacionando com o acetábulo, que claramente vai formar essa articulação que nos promove ali o rebolamento, né? Que a gente pode dizer, né? Essa articulação entre essa cintura pélvica e o osso da nossa coxa. Agora vamos falar do osso da nossa perna, que são dois ossos, a tíbia e a fíbula. Bom, galera, como eu te falei, nós falamos o quê? Dali da região pélvica, falamos do fêmur, que é o osso da coxa, agora na perna são dois ossos, é tíbia e fíbula. Vamos falar primeiro da tíbia. A tíbia, galera, é simples. Ela possui dois côndilos ali superiores, né, como a gente viu, que exatamente vai se articular com essa região dos côndilos do nosso fêmur, o osso da nossa coxa. Então, esses côndilos aí mais superiores, referente à tíbia, eles servem aí para essa articulação que participa exatamente da região do nosso joelho. Tranquilo? Então, a gente tem os dois côndilos, vamos encontrar ali duas projeçõezinhas centrais acima desse osso, que a gente chama de tubérculo intercondilar, né, o medial e lateral. E ainda mais abaixo tem o tubérculo de Gerde, tem ainda a tuberosidade dessa tíbia. Agora, se a gente caminha ali mais inferiormente,
a gente vai encontrar o que a gente chama de maléolo medial, ou seja, já numa posição já final dessa tíbia, que vai claramente se articular ali com essa região dos ossos agora do nosso pé. Agora, se a gente dá uma virada nesse osso, a gente vê uma posição anterior. Já na visão posterior dessa tíbia, a gente encontra aquela área ali posterior intercondilar. Vamos encontrar ainda, galera, a presença de um sulco que tem certa relação com o músculo semimembranáceo, né? Essa região que a gente observa aí, essa depressãozinha, esse sulco aí. E mais inferiormente a gente encontra o forame nutrício e ainda uma linha para o músculo sóleo, que claramente vai se relacionar com o músculo sóleo. Então essa projeção mais posterior ainda possui aí essas estruturas. E inferiormente, como a gente já falou, vai se terminar essa tíbia com o nosso maléolo medial, que vai se relacionar já com essa porção inferior, que é os ossos do nosso pé, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ainda a gente tem que falar de outro osso da perna, que é a fíbula. E claro, galera, quando a gente fala de fíbula, a gente tem que relacionar que ela está ali, ó, tendo certa proximidade com essa tíbia, como a gente observa aqui. E existe uma membrana entre eles, que é a membrana interóssea. Beleza? E claro, essa fíbula não vamos complicar não. Ela possui sua cabeça, o seu colo, né, o colo dessa fíbula, vai ter o seu corpo, onde tem essa face interóssea, onde a gente vai ter exatamente essa membrana interóssea, e vai se terminar com um maléolo lateral. Enquanto a tíbia tem um maléolo medial, essa fíbula tem um maléolo lateral. Tranquilo? Então, tíbia, maléolo medial, e a fíbula, maléolo lateral. Dá até um trava-língua, né? Mas é isso, galera. Então, falamos dos ossos da nossa perna. Vamos ver os ossos do pé agora. E claro, galera, agora terminando essa porção aí do nosso esqueleto apendicular inferior, a gente tem que destacar o pé. E é simples, vamos simplificar. Nós temos ali se relacionando de certa forma com a porção inferior ou distal da tíbia e fíbula, né, com esses maléolos desses dois ossos, medial e lateral, o talos. O talos nessa porção aí mais inferior, né, começando os ossos do nosso pé, temos o talos, abaixo o calcâneo, e claramente eles vão se continuar com alguns ossinhos ali. E olha aí os ossinhos. O navicular, ao lado vamos ter o cuboide e ainda 3 ossos que a gente chama de cuneiforme. E cada um deles tem um nomezinho, né? O cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Então são esses ossinhos aí, navicular, cuboide e os 3 cuneiformes, lateral, medial e intermédio. E claro, esses ossos que a gente falou aí, eles ainda se articulam com outros 5 ossos, que seriam os metatarsos. Esses 5 metatarsos, né, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, né, eles vão ter essa projeção aí, que seria esses 5 ossos que a gente observa aqui do metatarso. E ao final, a gente vai ter relacionando com esse metatarso, né, esses 5 metatarsos, as falanges. As falanges que do segundo ao quinto dedo, olha só, do segundo ao quinto dedo são 3 falanges. A falange proximal, média e distal. Já do nosso dedão do pé, exatamente o dedão do pé que se lasca ele lá no chão chutando os móveis de madrugada, pois é, esse dedão do pé, ele só tem 2 falanges, a proximal e a distal. Diferente dos outros, né, os outros 4 dedos, do segundo ao quinto dedo são 3 falanges, proximal, média e distal. Beleza, galera? Então, é basicamente isso que a gente destaca referente aos ossos do nosso pé. Então, pessoal, com isso, finalizamos aí um pequeno resumo referente, né, a esse esqueleto apendicular inferior, enquadrando todos esses ossos de, né, pelve, coxa, perna e pé. Se eu te ajudei, se inscreve aí no canal. Lembrando
que temos vários vídeos de anatomia aqui, anatomia completa para você, beleza? Então vamos continuar nossos estudos e valeu!